E o lateral direito Wanderson, revelado no Grêmio, chegou à seleção brasileira. O que isso significa exatamente? Começando mais um conteúdo neste domingo sem futebol, mais um conteúdo sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. E como a gente está meio sem assunto, né? O vídeo de hoje é claro que tem uma pitadinha de informação, mas ele é majoritariamente opinião, né? Geralmente as coisas são assim por aqui, não seria diferente agora que não temos grandes notícias e acontecimentos rolando. A seleção brasileira jogou ontem, né? Ganhou da Guiné-Bissau, né? Se eu não me engano. Nem assisti o jogo, não consegui ver. Mas o Wanderson, ex-Grêmio, lateral direito, né? Estava na seleção, foi convocado e atuou e tudo mais. E aí me fez refletir sobre uma coisa que volta e meia até falo, en passant, aqui no canal, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse vídeo, que é uma espécie de reflexão sobre a categoria de base, né? Até um pouquinho antes de gravar aqui eu vi um tweet, eu acho, de alguém, um print de um tweet, sei lá, alguém falando assim, vejam só o Wanderson na seleção brasileira, e tinha gente aqui na aldeia que comparava com o Heitor, do Inter, né? Alguns até achavam o Heitor melhor, né? Vejam só, hoje Wanderson na seleção, Heitor no Mirassol. Os dois estão com a amarelinha, né? Também não é tão diferente. Mas brincadeiras à parte, cara, o futebol é muito louco, né? O futebol, eu não vou entrar nessa de que tipo, eu até acho, tá? Sinceramente, eu até acho que tem colorados enrustidos na imprensa gaúcha, aqueles que não se revelam são os piores, na verdade, que dão muita opinião contaminada por coloradismo. Eu não tenho dúvidas disso. Deve ter gremista fazendo a mesma coisa também, não estou dizendo que é uma exclusividade do Inter, né? Mas tu vê assim umas opiniões que às vezes nem é a maldade, nem é deliberada, não é de propósito, não é assim uma maldade, meu Deus, eu quero falar isso para criar uma crise no Grêmio. Mas as opiniões estão contaminadas, cara. As opiniões estão contaminadas, né? A gente que é identificado, a gente também, eu pelo menos também tento ser imparcial e racional e lógico em várias análises, mas obviamente às vezes eu entro numa curva aqui que o meu gremismo fala mais alto e azar. Só que quem está do outro lado e sabe que eu sou gremista consegue se defender disso, consegue filtrar muita coisa, né? Então eu acho mais honesto, né? Mas enfim. Mas neste caso, eu fiz todo esse preâmbulo aí, mas na verdade, neste caso, eu nem acho que, por exemplo, talvez um ou outro sim, mas se alguém comparou Heitor com o Wanderson lá atrás, cara, talvez algumas pessoas que fizeram isso não necessariamente era um coloradismo ali aflorando e tentando, né, achar uma equivalência onde não existia e tal, tipo essa do Valência com Soares e tal. Eu nem acho que tinha necessariamente esse teor. É que o futebol é muito louco, cara. O futebol tem muita subjetividade, muitas variáveis, e às vezes as pessoas que estão com a caneta na mão dominam duas ou três variáveis e olhe lá, né, e tomam decisões baseado em pouca coisa, numa análise rasa, e é subjetivo, né, cara? É subjetivo. Às vezes tu pode te enganar a esse ponto, né, de achar que um cara da seleção brasileira joga menos que um cara do Mirassol em dado momento da carreira de ambos, assim, né? Tu pode te enganar. Eu acho que todo mundo já se enganou neste nível no futebol. Todo mundo já achou que um jogador do seu time que estava surgindo ali na base era a seleção, e daqui a pouco a gente viu que o cara não servia nem pro teu time, né? O cara era a Série C, né? Ou a gente também já se surpreendeu positivamente com alguns jogadores, né? Esse aqui não vai dar nada, daqui a pouco dá, né? Então o futebol tem disso. E qual é a reflexão que eu faço em cima dessa característica do futebol, né? É mais uma vez olhar para a categoria de base e tentar entender a bronca que é a gente entender quem é aquele jogador. Porque eu acho que a chave dessa questão aqui, que confunde tanto treinador e torcida mesmo, e às vezes dá até atrito entre treinador e torcida, porque a torcida quer um, o treinador bota o outro e aquela coisa toda,
eu acho que a palavra-chave aqui é amostragem. Amostragem. E acho que é por isso também que treinadores, e às vezes o próprio Renato já foi acusado disso em alguns momentos da carreira dele, mas alguns treinadores, de forma geral, muitas vezes se agarram nos cascudos. Por que se agarram nos cascudos? Porque o cascudo tem anos e anos de amostragem. Tu já sabe mais ou menos qual é o tamanho daquele jogador. E aí num universo em que um cara que não sabe nem chutar uma bola é 0 e o Messi é 10, tu sabe que aquele cara ali é 6. E beleza, pro Grêmio ali, às vezes um nota 6 vai te ajudar de alguma forma. Agora, o Grêmio revela também na categoria de base jogadores 3, que são para Série B, Série C. E o Grêmio revela jogadores 7. O Grêmio revelou o Ronaldinho Gaúcho, que é, sei lá, 9. Né? Então, tem de tudo. E é claro que tirando assim o Ronaldinho Gaúcho, que todo mundo de largada já via, o Neymar, esses caras assim na base já eram atração, né? Mas tirando essas exceções das exceções, cara, é, de forma geral, é um bolo muito parecido. Muito parecido. Aqui eu já falei do caso do Everton lá, que depois jogou no Inter até, o Everton em 2007, na Libertadores do Grêmio lá, que era badalado e aí subiu ele e o Carlos Eduardo, né? Ah, quem é esse tal de Cadu aí? Ah, é um gurizinho que tá subindo com o Everton. Chegou na Libertadores, o Cadu voou e o Everton praticamente não jogou. Fez um gol lá de cabeça contra o Cerro Porteño e a expectativa era no outro, né? Então, na base, se engana muito. Aí quando sobe pro profissional, tem outros fatores que entram na balança, pressão, mídia, exposição. O próprio jogo do profissional é diferente do jogo da base, né? Às vezes o cara não encaixa. Então tem muitas variáveis, né, cara? E por que eu tô falando em amostragem? Porque, cara, todo pereba, todo jogador pereba, ou quase todo, na verdade, já fez jogos exuberantes. Todo jogador ruim já fez um gol na gaveta. Todo goleiro fraco já fez um milagre aqui ou ali. E todo jogador craque, bom, fora da curva, já perdeu gol feito, já falhou tomando um gol, já teve partidas ruins. Né? Então, o que vai te dizer o tamanho real daquele cara é a amostragem. Me dá 2 anos desse cara aí. Se em 2 anos ele fizer 80% dos jogos nível seleção, cara, ele é seleção. Se ele fizer 2 jogos, tava de aniversário. Né? E na base, na categoria de base, com a gurizada, a gente basicamente não tem a amostragem. É justamente o que falta. Então, às vezes, um gurizinho entra, dá 2 dribles e faz um golaço e tal, tu já pensa, meu Deus, é o novo Ronaldinho. Aí daqui a pouco, nos outros 5 jogos, o guri tropeça na bola, não consegue dominar a bola. Né? E aí também é pouco. Esses 5 jogos também são... talvez ele tá nervoso, né? Poxa, o Grêmio já acenou com um contrato para ele, ele já se balançou, a cabeça já... Daqui a pouco ele também não é tão ruim quanto esses 5 jogos aí que ele tá tropeçando na bola. Né? Então eu acho que é isso, né? O treinador tem um Thiago Santos lá, nota 5. Nota 5, vamos botar aí, vamos ser gentis com o Thiago Santos. E aí tem um volante da base, cara, que tá nervoso, que é inexperiente, não tem um atalho, tem várias coisas da inexperiência, né, que na prática a gente vê em campo, assim, né? E ao mesmo tempo, o treinador não sabe direito se ele é o nota 2 ou se ele é o nota 7. Ele pode ser de 2 a 7. Ah, beleza, ele pode ser 7, pode. Nesse caso a gente tá sendo um idiota de usar o Thiago Santos, né? Porra, tem um guri na base que é melhor. Mas se ele for 3, o treinador às vezes não sabe. Né? E às vezes o treinador tem mais amostragem que nós, né? Às vezes ele tá vendo nos treinos ali no dia a dia e daqui a pouco ele tá com mais indícios de que sejam 3 ou 4, nota 3, nota 4. Ah, vou no Thiago Santos aqui que é 5. Ou até ele acha, esse guri aqui é 5 ou 6. É 5 ou 6. Mas tá nervoso, não sei o que, tá inexperiente, vamos botar o Thiago Santos. Então assim, é muito complexo, cara, é muito complexo. A categoria de base é uma das coisas assim, mais incertas do mundo, velho. Né? A gente vê, às vezes, até os times grandes ali errando feio, né? Olha, bom, o Real Madrid já contratou o Lucas Silva. Né?
O Real Madrid contratou, cara, aquele. Era o William, eu acho. O Wallace, não, o William. Um centroavante que era do São Paulo, ganhou a Sul-Americana com o São Paulo, veio pro Grêmio depois. Acho que era o William. Acho que era o William. E foi pro Real Madrid, cara. Depois até ele vai para uns times menorzinhos lá da Europa, até vai bem, né? Chegou até ir pra seleção uma época. Ele meio forçação de barra, eu acho, mas não era um cara tão horrível, na verdade, mas sabe, cara? Então os times erram, às vezes, porque a amostragem é pequena. Tem um exemplo também que é o contrário disso, que é um bom jogador tardio, o Jonas. O Jonas era classe média, era um cara que não tinha aquela história clássica do jogador que, né, queria sair da pobreza e brigava por um prato de comida. Ele jogava futsal lá no interior de São Paulo e aí jogava bem, aí volta e meia chamavam ele para uns campeonatinhos de várzea na grama e tal, e ele era farmacêutico, acho que o pai dele tinha uma farmácia, ele trabalhava com o pai dele, uma coisa assim. E aí uma vez insistiram para ele para ir jogar um campeonatinho lá, ele não queria, não sei o quê, aí foi, aí acho que o Grêmio viu ele, alguma coisa assim. Mas o Jonas estoura com 26 anos, cara. Ele vem pro Grêmio já com 20 e poucos, enfim, ele começa a jogar no profissional, acho que já com 20 e poucos, e tem aquela história do pior centroavante do mundo, lembra que ele perde aqueles gols lá, que uma balela, enfim, uma idiotice, mas, cara, ele começa a jogar no Grêmio, no próprio Grêmio ele é vaiado, o Grêmio teve um ano que o Grêmio tentou emprestar ele pra Portuguesa, aliás, o Grêmio tentou não, o Grêmio emprestou, meio pra desovar ele, aí ele volta pro Grêmio e treina em separado, gente, o Jonas treina em separado, num Grêmio que era ruim, o Grêmio não era o Flamengo de hoje, o Palmeiras de hoje, com um elenco farto. Não, não, não. O Grêmio era ruim e o Jonas treinou em separado. O Grêmio tentou desovar o Jonas de novo, não conseguiu. Por isso que o contrato do Jonas era uma merda. E depois ficaram reclamando que ele saiu quase de graça. Porque ninguém dava nada pro Jonas. Daqui a pouco esse Jonas começa a estourar no Grêmio. A estourar. Vai pra Portugal. Hoje ele é rei em Portugal. Rei em Portugal. Ganhou bola de ouro, goleador do não sei o quê. E já foi pra lá com quase 30, cara. Né? Então, assim, a amostragem, a gente não tinha amostragem do Jonas, sabe? Então, acho que é isso, é muito delicado a categoria de base. Eu também sempre falo, né, que as pessoas às vezes pedem desesperadamente para usar mais a base. Só que, cara, tem que ter um cuidado. Ó, eu acho que tem que sim dar chance, tem que usar a base, óbvio que eu concordo com isso, mas todo jogador ruim já foi da base, né, cara? Então, assim, a base não é garantia de craque. E pelo contrário, a grande maioria vão ser jogadores insuficientes para a Série A. Vai ter muito jogador da base do Grêmio que daqui a 2, 3 anos vai estar no Mirassol. E é do jogo, cara. É do jogo. Né? Então, eu acho que é esse esse o equilíbrio que é difícil às vezes de atingir, né? De dar chance para a base, mas andando sempre numa corda bamba de incerteza e ao mesmo tempo, né? Porque pega assim, o Grêmio vai botar um time 80% da base. Cara, a gente não sabe direito quem são aqueles caras. Se a gente der um pulo para 3, 4 anos lá na frente, a gente vai olhar e vai dizer assim, pá, Lucas Coelho, hoje ele tá jogando no Hercílio Luz, fulano de tal, Mirassol, Beltrano, Tombense, nossa, olha o time que o Grêmio botou em campo. Era um time de Série C, né? Porque tu ainda não sabe quem são aqueles caras. Ou pode ter um cara que tá, né, que vai jogar num grande da Europa, pode ter um cara que é a seleção brasileira, pode ter um cara que, né? E às vezes é um pouco mais fácil de entender na base, às vezes não. Às vezes é um pouco conturbado, às vezes o jogador se solta mais tarde, às vezes o jogador tá nervoso, às vezes tem 1000 fatores por trás. E só para fechar então com uma pitadinha de informação, né? Eu acho que não é nada novo, mas assim, pelo que eu ouvi falar, o Mônaco, né, que é de quem o Wanderson a quem o Wanderson pertence hoje em dia, ele quer vender por 50 milhões de euros. Parece que o Manchester United já mostrou interesse e a proposta foi abaixo disso e o Mônaco negou. E há também rumores de interesses da Espanha, do próprio Barcelona, Real Madrid, já tentaram ou já sondaram. Não sei exatamente qual é a situação dele, mas eu sei o seguinte, pela questão do contrato lá do mais-valia e não sei o que, fazendo um cálculo ali bem específico para 50 milhões de euros, se ele sair por esse valor, o Grêmio ganharia algo em torno de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Então, olha, o Vandeco aí pode ser uma bela de uma
carta na manga também para o Grêmio dar uma respirada e um desafogo financeiro. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.